Fala galera do Move, tudo bem? Aqui é o pastor Felipe Fernandes, estamos juntos para mais um podcast. Isso mesmo, hoje nosso podcast nós vamos falar sobre o cego Bartimeu. Nós tivemos um retorno muito legal sobre o nosso podcast, sobre as disfuncionalidades da família do filho pródigo. E estamos de volta aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre o cego Bartimeu, quem era Bartimeu, lições do texto. Bom, fica junto com a gente aí, nós vamos ter um excelente período juntos aqui, aprendendo da palavra no podcast de hoje. É isso aí, você já vai se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Não deixa de se inscrever, é muito importante, não custa nada. E já pode ir compartilhando também esse podcast, porque tem muita gente que precisa aprender coisas importantes sobre esse texto e que, se não tiverem acesso a esse podcast, vão continuar sem saber. É isso aí, pessoal. Quantas vezes você já ouviu, alguma pregação, alguma citação sobre essa passagem do cego Bartimeu, Um texto que ficou muito conhecido. Gente, mas tanta gente pensa coisas, deduz coisas, falam coisas das quais esse texto não nos traz, que eu até parei, não, vou precisar fazer um podcast sobre isso aí, porque o povo precisa aprender. Gente, temos muitas curiosidades, sim, temos muitas verdades, inclusive, que já foram ditas sobre esse texto, sim, também, Mas, vamos lá, será que tudo que a gente ouve sobre essa passagem é verdade? Você é um curioso, você gosta de estudar a Bíblia? Você é curioso sobre algum texto? Mas eu não tenho muita habilidade em ler, Então fica no podcast, já que você não está muito afim, não é muito afinco à leitura, fica com a gente nesse podcast que você vai aprender bastante coisa legal. Bom, pessoal, sempre que você vai começar o estudo de um texto, é muito importante que você não faça a leitura apenas de uma versão da Bíblia, mas que possa fazer a leitura de várias outras versões, as mais acessíveis ou todas as que você tiver possibilidade. Hoje pela internet também você tem inúmeras possibilidades. Para encurtar o podcast, eu vou ficar com apenas uma, que é uma versão da Bíblia de Estudo do John MacArthur, que é a Almeida Revista e Atualizada. Sempre, qualquer texto que vai ser estudado, a leitura ou começar bem a leitura é muito importante. Então, nós vamos começar. Bom, lembro que esse texto é um texto sinóptico, Outros evangelistas falam. A gente vai começar rapidinho e teremos aqui também a participação do professor Juliano Fraga, que vai falar já logo no começo aqui do podcast, a participação dele, sobre essa questão dos sinópticos nesse mesmo texto. Mas vamos começar lendo bem o texto. Vamos lá. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Olha só, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego:
Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Gente, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos começar aqui, o texto é muito simples nesta primeira interpretação. E muita gente acaba parando na primeira interpretação e acaba, de certa forma, se equivocando. Não é apenas uma relação de milagre. Alguns elementos do texto são muito importantes de serem vistos e de serem analisados. Por exemplo, Jericó, entrada, saída, Jesus estava entrando, estava saindo. Nos evangelhos sinópticos, Mateus e Lucas, que tratam a mesma passagem, existem as questões de ter um cego, ter dois, multidão, discípulos, a origem da cegueira, desse cego. São tantas questões que a gente olha assim apenas de forma muito corriqueira e equivocada. A gente apenas vai lá e diz assim: olha, o cego estava na porta de Jericó, ouviu Jesus passando e gritou, e Jesus se compadeceu, e Jesus chama ele, cura ele, e esse é o milagre. Bom, esse é o primeiro problema que nós temos na leitura bíblica contemporânea. Ela é uma leitura muito apressada, ela é uma leitura muito acelerada. Primeiro porque a gente não lê, e eu quero que você grave muito bem isso, a gente não lê para nós. Geralmente nós lemos a Bíblia para outros, Eu quero tirar aplicações que sejam úteis para outras pessoas. Quero trazer aplicações que sejam importantes para outras pessoas que estejam me ouvindo ou que em algum momento venham a me procurar, venham falar comigo. Mas, gente, a leitura da Bíblia ela é fundamental quando nós levamos em consideração aspectos do texto que nos conduzam à melhor interpretação do texto. Assim, pode ser que as possibilidades de interpretação dentro de um método hermenêutico tragam possíveis interpretações muito simples, como nós vamos ver aqui no final do podcast, uma das aplicações do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ela é muito simples e talvez muito lógica quando ela fala sobre oportunidades para que Deus opere, para que Deus faça algo em nossa vida. Mas não pode ser assim em primeira instância. Nós devemos então mergulhar no texto. E a melhor maneira de se fazer uma imersão no texto é fazendo perguntas ao texto. Por exemplo, a origem do nome Bartimeu. Bom, essa ideia, Bartimeu, o nome Bartimeu não é o nome próprio do cego. Ou seja, ficou Bartimeu por uma conveniência dos tradutores, dos escritores, dos evangelistas. Eles falaram: não, o nome dele é Bartimeu. Por quê? Porque em aramaico a expressão bar significa filho de. E Timeu era o nome do pai do cego. Então quando chamavam ele de Bartimeu, diziam que era o filho de Timeu, mas não é o nome do cego. Então o cego não se chamava Bartimeu. O cego tinha outro nome. Bartimeu é por motivo do seu pai. Então o pai do cego era muito conhecido. Muita gente vai fazer elucubrações sobre o texto, sobre quem era Timeu, por exemplo. Que Timeu foi preso pelo Império Romano e sofreu, E aí o filho dele paga as aguras do pai, tendo os olhos arrancados por soldados romanos. Gente, primeira coisa, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não aponta isso. Nós precisamos, nas nossas interpretações bíblicas, essa que você faz na sua casa, levar em consideração e, gente, e com muita seriedade, a Bíblia como a fonte primária para a interpretação. A Bíblia, ela tem que ser a base da nossa interpretação.
Não o que teólogos, estudiosos, e não que eles não sejam importantes, mas a Bíblia é a relevante. Na teologia, nós chamamos isso de fontes internas. E eu quero fazer a pergunta aqui para o professor Fraga, e preste atenção no que ele diz sobre a importância da análise das fontes internas. Professor Juliano Fraga, por onde alguém que quer analisar o texto do cego Bartimeu deve começar a sua análise? Qual é a primeira etapa? Primeiro, nós devemos procurar evidências internas dentro dos textos bíblicos. Aqui em Mateus capítulo 20, do versículo 29 ao 34, nós não temos essa informação. Quando nós olhamos para Lucas 18, versículo de número 35 ao 43 e Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, textos paralelos a Mateus que mencionam a ideia do cego, a cura do cego, nós não temos nenhuma informação sobre ele ter tido os olhos completamente arrancados, consequência de uma revolta do seu pai Timeu contra o Império Romano, que seu pai foi um general do exército ali nas regiões em Betel. Nós não temos dentro das evidências internas. Então ficou claro para nós, aí pela fala do pastor e professor Juliano Fraga, que as fontes internas não apontam nenhuma relação da cegueira do Bartimeu, do filho de Timeu, com Timeu, tá? Então é muito importante você já começar sempre pela análise das fontes internas. Esse aí foi um exemplo claro de que muita gente deduz coisas do texto que não há. Recomendo então você também se inscrever lá no canal do pastor Juliano Fraga e seguir lá, tem muito conteúdo bom, inclusive a íntegra dessa passagem quando ele diz sobre a história do pai de Bartimeu. Mas vamos lá, sempre que começamos então as nossas leituras bíblicas, a fonte primária, as fontes internas são a própria Bíblia. Significa que fontes externas, ou seja, pesquisas, né, fora da Bíblia não são válidas? Muito pelo contrário. As pesquisas à parte a Bíblia, né, ou fontes externas são muito importantes. Por exemplo, são nessas pesquisas que a gente descobre que a cidade de Jericó é uma cidade que estava localizada a 25 quilômetros a nordeste de Jerusalém e a 8 quilômetros do Rio Jordão. Então ela estava próximo de um rio, provavelmente não era uma cidade deserta, era uma cidade com bons comércios, né? Essa passagem aí ficava na conhecida Rota de Pérea, né? Quando as pessoas passavam por ali para ir até Jerusalém. Essa é a única visita que Jesus fez a Jericó que foi registrada, tá? A dúvida que fica é se ele estava entrando, se ele estava saindo na cidade, né? Mas o John MacArthur afirma, né? Para quem gosta da teologia da reforma, afirma que ele estava saindo de Jericó, ou seja, ele já tinha feito a sua passagem por lá. Quando a gente vai ouvir daqui a pouco a fala do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, você vai ver como que essas questões são importantes, por exemplo, numa possível interpretação do texto. Marcos e Mateus afirmam que a cura aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. E o Lucas, também evangelista, diz que ela foi realizada quando ele estava chegando na cidade. Então, é um ponto de atenção, né? Marcos e Mateus pode estar se referindo à antiga cidade murada que ficava ao norte da cidade no Novo Testamento, enquanto Lucas se refere a Jericó do Antigo Testamento, a Jericó que veio a ruínas, né, depois das 7 voltas de Josué. Ou seja, outro detalhe muito importante. Lá no Antigo Testamento, nós tínhamos uma cidade que ela foi construída inicialmente no Antigo Testamento, chamada Jericó. A mesma cidade Jericó reapresenta-se no Novo Testamento, mas agora ela foi murada, ela foi ampliada e teve muros maiores. Tá? Então, por isso essa discussão. Enquanto Mateus e Marcos afirmam, né, que Jesus estava saindo da cidade antiga
entre os muros da cidade antiga para a nova, o Lucas fala que ele conta Jericó como um todo e que ele estava entrando e não há essa diferença, né? As palavras do Lucas, elas nos apontam simplesmente, né, que Jesus estava próximo a Jericó, ou entrando em Jericó, ou em volta de Jericó, aonde que estava o Bartimeu na condição de cego mendigo, não só cego, mas cego mendigo. Então, e é muito também esses detalhes, gente, que são muito importantes. Por exemplo, o fato dele ser um cego mendigo é que a importância de se relatar o fato dele largar a capa, tá? Porque o mendigo ele só tem a capa para se cobrir à noite. A capa é a única segurança. Esse ato de levantar-se, né, e jogar a capa, ele estava praticamente dizendo assim: eu confio, né, passo a minha segurança agora no que Jesus irá fazer, né? Por um lado, Mateus destaca que havia 2 cegos, né, enquanto o próprio Marcos e o Lucas se concentram apenas com um cego, que daí no caso, né, não significa que não haviam ou haviam, né, não é uma contradição. O fato é que o Mateus olhou a situação num todo, contou quantos cegos estavam ali, e o Marcos e o Lucas apontaram apenas para um cego. Eles escreveram com foco em um cego, tá bom? Bom, o cego não trabalhava, né? E eles ganhavam, era comum que o cego acabasse se tornando mendigo, porque ele não poderia trabalhar. Passou a viver de forma a depender dos outros, vamos dizer assim. Bom, a expressão ali, né, que o cego usa, ele diz: olha, filho de Davi, né? Jesus manda o chamar e ele fala mestre, né? Filho de Davi, é muito relevante também. Ele está confirmando, atestando a genealogia de Jesus como alguém eleito, ok? É muito importante a gente olhar isso aí também. Há uma sequência que também o John MacArthur aponta, né, nas possibilidades de interpretação desse texto, e essa sequência você vai poder acompanhar ela porque ela está lá no comentário bíblico do John MacArthur, né, esse que foi lançado agora, recentemente, estava bem baratinho aí no mercado, pela editora Thomas Nelson, que é um compilado da Bíblia de Estudo e mais alguns conteúdos a mais. Ele reforça essa tese, né? Agora, ele vai dizer que o cego, né, o John MacArthur vai dizer que no verso 52, quando Jesus diz, a sua fé te salvou, literalmente o salvou. Por quê? Porque naquele momento foram abertos olhos físicos e espirituais do Bartimeu, igualmente abertos e ao mesmo tempo. Ou seja, que a cura que acontecia no exterior do Bartimeu também estava acontecendo no interior, era a sua salvação. Ou seja, o foco do texto não é o milagre, os sinais, as maravilhas que estavam acontecendo ali. O foco é a salvação do Bartimeu. O Bartimeu aproveita a oportunidade de receber um milagre físico, mas está amplamente aberto e recebe e vive a possibilidade de um milagre, né, que é o milagre da salvação. Então, sobre essa entrada em Jericó, a salvação do Bartimeu, vamos ouvir o que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz sobre essa passagem e sobre a oportunidade única que Bartimeu teve para a salvação. Ele passava por Jericó pela última vez no seu ministério terreno. Uma multidão o seguia, quando de repente, à beira do caminho, à beira da rua, à beira da estrada, um cego chamado Bartimeu começou a gritar. E ele gritava assim: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. A multidão que acompanhava Jesus estava assim, encantada com seus ensinamentos, começou a repreender o cego. Cala-te, não incomodes o mestre. Mas o homem continuou clamando mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí diz a Bíblia que Jesus parou a sua caminhada, para espanto de todo mundo, e disse assim: chamai-o. Aí as pessoas foram lá chamar o cego. Quando as pessoas foram chamá-lo, ele lançou de si a capa, ele deu um grande pulo e foi correndo encontrar-se com Jesus. Aí Jesus perguntou para ele assim: o que é que você quer que eu faça por você? E o homem respondeu: Senhor, eu gostaria de voltar a ver. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: a tua fé te salvou. Imediatamente ele voltou a ver e seguia Jesus estrada afora. O que é que esse texto tem para nos ensinar? Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Jesus nunca mais voltaria a passar por Jericó. Se aquele homem não tivesse clamado naquele dia, naquela hora, ele teria perdido a grande oportunidade da sua vida. Você conseguiu notar que nesta fala do reverendo Hernandes Dias Lopes fica evidente que o enfoque do texto não está no milagre extraordinário de um cego tornar a ver, mas que, pelo contrário, o enfoque está na salvação. Ou seja, quem incorreu no erro de basear-se nas fontes externas do texto para apresentar a principal interpretação de que ele era cego por culpa do pai e que teve seus olhos arrancados, errou. Nesse caso, a fonte interna é a base, e não só nesse, na maioria dos casos, para que possamos ter a interpretação mais correta do texto do cego de Jericó. Então, interpretar o texto é uma arte e exige de quem lê, de quem interpreta, dedicação, zelo, mas principalmente submissão à palavra, submissão às escrituras e muita atenção a quais fontes e de que forma você vai utilizar aquela fonte para trabalhar a sua interpretação de texto. Por fim, o texto do cego de Jericó é um texto com muito mais ênfase à evangelização, à salvação e a milagres do que a milagres tão somente. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu quero que você compartilhe aí com o pessoal. Quero mais uma vez registrar aqui para que você possa seguir lá o canal do professor Juliano Fraga, também a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e esses conteúdos vão estar lá disponíveis para você também. Quero agradecer muito você. Se inscreve aqui no canal, ajude a gente a continuar crescendo. Se gostou, compartilha, tá bom? Deixa o seu comentário, que também nos ajuda muito. Se ficar com alguma dúvida, quer algum tema, também deixa aqui embaixo. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Eu vou estar sempre por aqui.